Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores, aprendiz. Dando continuidade aos estudos dos crimes contra a propriedade material, aí, artigo 184 do Código Penal e 186, que trata aí da ação penal, vamos hoje estudar a estrutura do tipo penal, principalmente aí os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 184, que constituem figuras qualificadas aí do caput. O que é um crime qualificado? Crime qualificado é o mesmo crime do caput, ou seja, violar direitos de autor e os que são conexos, associado, agregado a uma circunstância. E essa circunstância vai tornar a infração penal mais grave, ou seja, vai alterar os limites da pena para mais. Então a gente vem aqui. Então, violar direitos de autor, o núcleo do tipo penal é violar. O que é violar? Violar é fazer o uso sem estar autorizado, é entrar, é ingressar clandestinamente e tirar proveito ali. E quando a gente fala aqui os direitos de autor, você tem os direitos morais e os direitos materiais. Os direitos morais são aqueles direitos da obra não ser alterada, e os direitos materiais é o direito de colher o fruto, de receber os dividendos aí pela utilização da obra, é o lucro que o agente vem. Falamos ainda que no caput o crime é de infração penal de menor potencial ofensivo, lá da 9.099 de 95. Então ali vai agregar todos aqueles institutos lá, a suspensão condicional do processo, a transação penal e a composição civil. Então faça a anotação aí de 9.099, artigo 61, infração penal de menor potencial ofensivo. Então o crime é doloso, é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Também falamos que trata-se de uma norma penal em branco, porque é preciso buscar lá na lei dos direitos autorais, lei 9610 de 98, essa lei vai trazer aí quais são os direitos do autor. Então é necessário utilizar esse complemento normativo para haver adequação aí ao artigo 184 caput do Código Penal, e aí as suas figuras qualificadas, os parágrafos 1º, 2º e 3º. Então, trata-se de crime comum porque pode ser praticado aí por qualquer pessoa, e se pode ser praticado por qualquer pessoa, nós também podemos ter a imputação disso, basta que venha a fazer a violação, tanto moral quanto intelectual. Então, as pessoas que fazem cópia e apresentam como trabalho próprio em monografia vão estar incidindo aí no artigo 184 do Código Penal. Ele também é um crime formal. O que é crime formal? Crime formal ou de consumação antecipada é aquele onde é previsto uma conduta e um resultado, mas a prática da conduta, ela por si só, ela já vai configurar, vai consumar a infração penal. Então aí não é necessário um prejuízo efetivo, basta a violação, mesmo que essa violação não venha a se expandir, mesmo que a utilização seja uma única vez com a alteração da obra e ela tenha sido apreendida, tenha ficado ali na esfera de poucas pessoas, mesmo assim a infração penal vai estar configurada. A pessoa que reproduz com o intuito de lucro também, se for apreendido antes da comercialização, o crime vai estar configurado. Tá? E aqui a gente tem que invocar a súmula 502 do Superior Tribunal de Justiça, que vai falar o seguinte: presente a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.
Então, a finalidade aqui do artigo 184 é justamente isso, é justamente afastar a pirataria. E a pirataria não é só para fins econômicos, a pirataria intelectual também, ou seja, se apropriar de um trabalho que uma pessoa produziu. Então essa circunstância ela vem caracterizar a infração penal. Então a gente tem que passar agora para o primeiro crime qualificado aí, que é o parágrafo 1º. Aí, se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto. Então, aí, reprodução, aqui é um crime vinculado, porque no parágrafo 1º, a forma de violação aqui tem que ser a reprodução total ou parcial. E mais, aí tem um elemento subjetivo do injusto, além do dolo, tem que ter aí o intuito de lucro direto ou indireto. E como aí é crime contra a propriedade imaterial, a gente tem que falar aí da pecúnia, do dinheiro, do lucro. E aí aqui, lucro direto ou indireto, implica dizer que a gente vai comercializar, vai fazer a mercancia, vai fazer o tráfico da obra aí. Aí vem, por qualquer meio ou processo, desde xerox, desde computador, desde programa, e tudo que possa fazer a cópia e a reprodução total ou parcial e colocar ela em um meio para comercializar, para vender, porque aqui é exigido a finalidade de lucro direto ou indireto. Então nessa situação vai ser exigido tanto aí a reprodução total e parcial e o intuito de lucro direto ou indireto. Aí vem lá como é que isso é feito, por qualquer meio ou processo. Então qualquer meio ou processo é aberto, é tudo aquilo que serve para fixar a obra intelectual, a obra artística ou científica em um meio de transitar, fazer com que ela chegue às pessoas, fazer com que ela seja adquirida por alguém para uso individual, coletivo. Então aí vem lá, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor. Sem autorização expressa do autor é o elemento aí normativo do tipo. O que é elemento normativo do tipo? Esse elemento normativo do tipo, ele demanda um juízo de valor. E aqui ele fala sem autorização expressa do autor. O que é autorização expressa? Ela tem que estar escrita, ela tem que estar formalizada. Mesmo que ela não esteja escrita ou formalizada, ela tem que estar no mínimo gravada em algum lugar para demonstrar que houve o consentimento com essa reprodução total e parcial, com essa comercialização. Então vocês têm que observar que nesse caso o consentimento para a reprodução total ou parcial, e além dessa reprodução, o consentimento para que seja a obra efetivamente comercializada, ou seja, destinada ao lucro direto ou indireto. Aí vem lá, a autorização expressa de quem? Do autor, artista, intérprete ou executante do produtor, conforme o caso ou de quem o represente. Ou seja, são aquelas pessoas que têm o direito subjetivo de explorar a obra economicamente, tá certo? Então nessa circunstância aqui vem o lucro direto e indireto. E como é um crime contra a propriedade material, visa o lucro, o dinheiro. O crime aqui é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, além da pena pecuniária, além da pena privativa de liberdade, vai ser aplicada a pena pecuniária, a pecúnia. O parágrafo 2º também é um crime aí qualificado e vai falar na mesma pena do parágrafo 1º. Então é um crime que remete, é um crime que faz remissão. Então a sanção penal aqui é a mesma de cima, 2 a 4 anos de reclusão e multa. E incorre quem? Com o intuito de lucro direto ou indireto. Aí vem quem faz a mercancia, quem distribui, quem leva ao consumidor, quem traz da fonte e distribui. Distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito
original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, reproduzido com violação do direito de autor. Aí vem lá de direito de intérprete, etc. Mas o que a gente tem que entender aqui inicialmente é isso, com violação de direito de autor. Então é necessário demonstrar essa violação, e essa violação ela vem pela perícia. E ontem eu já adiantei para os senhores que o artigo 158 do Código Penal, do Processo Penal, ele vai falar: os crimes que deixam um vestígio, é imprescindível, é necessário o exame de corpo de delito direto ou indireto. E aqui nos crimes contra a propriedade imaterial, você tem um rito especial lá no Código de Processo Penal, e esse rito especial vai regulamentar como é feita a perícia. E a súmula do Superior Tribunal de Justiça também já sedimentou o entendimento de que súmula 574, ele dispõe que a perícia ela pode ser feita por amostragem. Então aqui vem lá, para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. O que significa isso? Que mesmo sendo feita uma apreensão aqui em Barbacena, e o autor da obra, quem escreveu a obra, quem editou, quem fez a composição, morar até em outro país, e identificando que aquilo é falso, que aquilo é uma cópia do original e que tem um intuito de lucro, essa pessoa vai responder pela infração penal, mesmo não se conhecendo o autor, mesmo não se conhecendo o intérprete, mesmo efetivamente não tendo contato com essas pessoas, porque o que se protege aqui é a propriedade imaterial. E vocês viram lá, no artigo 186, que a gente vai voltar a falar nele, só no caput que é ação penal privada, parágrafo 1º, parágrafo 2º, a ação penal ela é pública incondicionada, e mesmo no caput, se atingir aí qualquer pessoa jurídica de direito público, a ação penal ela passa a ser pública incondicionada. Então aqui você vem aqui, no parágrafo 2º, a pena é a mesma do parágrafo 1º, e aqui ela vai alcançar aqueles que vendem, aquelas pessoas que expõem à venda o produto sabendo ser uma cópia, sabendo ser uma reprodução total ou parcial, e aí com a finalidade de lucro. Aí vem lá, do direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito do produtor do fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. O que é fonograma? Fonograma aí seria o disco, seria o bolachão, seria só o CD, que efetivamente só vai armazenar o som, não armazena som e imagem. E a gente vai ver que ali no parágrafo 3º, ele vai alcançar justamente o DVD, que armazena o som e a imagem. Apesar do legislador falar ali em fonograma e etc., há uma interpretação extensiva para alcançar todos aqueles meios que armazenam tanto som quanto imagem, porque se você pune o menos, que seria aí só o som, você vai ter que efetivamente punir o mais, que é o som e a imagem, com essa violação. Então o parágrafo 3º fala: se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas de qualquer sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou a produção para recebê-lo em um tempo e lugar previamente determinado por quem formula a demanda, com intuito de lucro. É imprescindível aqui também o fim especial de agir ou o elemento subjetivo do injusto, direto ou indireto, sem autorização expressa,
Então vale o que foi falado lá. Se tiver autorização, ela tem que ser expressa, ela tem que estar registrada, seja por escrito, seja aí gravada, conforme o caso do autor, artista, intérprete, executante, do produtor, fonograma, de quem se represente. Aqui o parágrafo 3º, a característica que foi dada aqui foi para alcançar a tecnologia, a evolução tecnológica consistente aí em possibilitar a abarcar, a ingressar, a efetivamente realizar cópia de obra artística, científica, através do computador, através da rede mundial de computadores ou outra tecnologia. Então aqui é amplo o aspecto, basta que o agente possa fazer a cópia com o intuito de copiar, ou seja, aqueles que vendem, que baixam aí em CD, em DVD, as obras, os filmes, os DVDs, as próprias músicas e colocam à disposição do público em geral, vão efetivamente incorrer aqui no parágrafo 3º. A pena aqui é de 2 a 4 anos de multa. O parágrafo 4º, ele vem e põe: o disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação de direito de autor ou inscrição conexo em conformidade com a Lei 96/10 de 19 de fevereiro de 98, nem a cópia de obra intelectual fonograma em um só exemplar para o uso do copista sem intuito de lucro direto ou indireto. Então, no parágrafo aí 4, grifa essa última parte que os senhores vão verificar, que aí ela fala da questão de uma única cópia para o uso pessoal. Então, aquele que efetivamente for lá e fizer a cópia de um livro para uso próprio, ele não vai incorrer na infração penal, porque já existe esse situado. E na Lei 96/10, como é que é isso aí? Lá no artigo 46 da Lei 96/10 é colocado lá: não constitui ofensa aos direitos do autor. Aí ele vem lá: a reprodução na imprensa diária ou periódica. Então, se você reproduzir alguma coisa na imprensa, alguns jornais, algumas revistas, eles reproduzem em livros, eles vêm trazendo essa questão, ou músicas, ou até uma própria peça teatral. Então, ele vem trazendo isso através de capítulos. E isso não constitui aí ofensa ao direito de autor. Outra situação lá: em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. Então, aqueles que fazem, por exemplo, quando não houver advertência de uma palestra pública, então mesmo que seja um autor aí já consolidado, já sufragado, o que foi falado ali vai poder ser divulgado. Aí de retratos ou de outra forma de reprodução de imagem. Então aí as pessoas públicas, elas podem ter em atos públicos a sua imagem efetivamente utilizada. Então aí essa situação não configura violação ao direito de autor. Vem lá, de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais. Então aqui você vai ver que também existe essa preocupação em expandir essa circunstância. Existem outras situações aí. E no artigo 47 fala: são livres as paráfrases e as paródias que não forem verdadeiras reproduções de obras obrigatórias, de obras originárias, nem implicarem descrédito. Então, aqui vocês vão identificar que a Lei 96/10 é uma lei especial em relação ao Código Penal. O parágrafo 4º aqui do artigo 184, ele não precisaria nem existir. Voltando aqui para o artigo 186, só para a gente consolidar e já na aula seguinte passar para os crimes contra a organização do trabalho. Então, vem lá, ação penal pública, procede-se mediante procede-se mediante queixa, no caso do caput, ação penal pública incondicionada nos casos do parágrafo 1º e 2º, e ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades
de direito público. E por último aí, o inciso 4 vai falar que a ação penal ela se procede mediante representação nos casos previstos no parágrafo 3º. E o parágrafo 3º aí, ele vai falar aí no uso da tecnologia. Então é necessário que aqueles representantes, que o próprio autor venha e faça a representação. E feita a representação, a gente tem que buscar aí um meio de provar, de demonstrar a questão aí da materialidade da infração penal. É necessário fazer apreensão, é necessário laudo pericial para comprovar a materialidade. Então essa é a situação. Não se pode esquecer de infração penal de menor potencial ofensivo. Crime comum pode ser praticado por qualquer um. Formal, norma formal norma penal em branco, porque reclama um complemento legislativo. Doloso crime. E aí, nessa situação, as linhas gerais estão dadas e de que tem as figuras qualificadas do parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, e mais o complemento normativo da lei 96/10. Bons estudos!